Olá, gente, bom dia de novo. Vamos para a nossa segunda partezinha da aula de luz. Agora nós vamos para espelhos esféricos, tá? E como que eles formam imagens. De novo, eu quero que vocês entendam a aplicabilidade desses espelhos. O para que eles servem, não a forma de se fazer contas e tudo mais. Quero que vocês entendam para que eles servem, para que serve um espelho côncavo, para que serve um espelho convexo, como que é formada uma imagem, que especialistas usam essas imagens, para que essas imagens são utilizadas e tudo mais. Página 219, agora do meio para baixo. Observe a fotografia abaixo, tem um espelho A, formando uma imagem ampliada do objeto à frente, que é de uma vela, e o espelho B formando uma imagem reduzida. Vem, 6. Os espelhos da fotografia são planos? Justifique sua resposta. Não, eles não são planos, tá? Dá pra ver que eles têm uma curvatura. Aí você tem que botar aqui no espelho a imagem é formada maior do que o objeto, podendo ver uma riqueza maior de detalhes. E no espelho B, ela é formada menor do que o objeto, ampliando o campo de visão da pessoa. Um espelho vai ampliar a quantidade de detalhes e o outro vai ampliar o campo de visão. Essas duas características vão fazer esses espelhos serem empregados em diferentes tecnologias hoje em dia. Exemplo, o espelho A, por exemplo, é usado naquela conchinha de dentista na hora de colocar na sua boca, porque ele precisa ampliar a visão que ele tem do seu dente e ver os detalhes caso tenha alguma coisa. Já o espelho B, ele pode ser utilizado, por exemplo, para aumentar o campo de visão das câmeras de segurança do shopping. Se você for perceber, em shopping existem espelhos igual ao do B, formando a câmera de segurança, né, no caso. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Embaixo, pode sublinhar, os espelhos apresentados na fotografia formam imagens do objeto com tamanhos diferentes. Eles são chamados de espelhos esféricos e são constituídos por uma superfície lisa e polida, porém não plana. Esses espelhos podem ser obtidos quando se corta uma esfera, obtendo uma calota esférica, como mostrada na imagem a seguir. Letra A. Quando a calota esférica tem a parte externa espelhada, polida, o espelho é chamado de convexo. Letra B. Quando a calota esférica tem a parte interna espelhada, que é polida, o espelho é chamado de côncavo. Número 7. Qual das faces de uma colher equivale a um espelho convexo? O espelho convexo é o primeiro. Então, você tem que falar que é a face externa da colher que corresponde a um espelho convexo. Aquela face que a gente não usa para comer. Página 220. A luz também sofre reflexão regular ao incidir nos espelhos esféricos, e a lei da reflexão é válida para todos os raios incidentes. Quando um feixe luminoso formado por raios paralelos incide em um espelho plano, todos eles têm o mesmo ângulo de incidência. Já quando os raios de luz incidem a um espelho esférico, cada um deles tem um ângulo de incidência diferente, o que produz uma imagem com características diferentes daquela do objeto formado na fotografia ao lado. Aí mostra uma menina se olhando em espelhos irregulares, em espelhos sem um formato definido. Veja a seguir como ocorre a reflexão dos raios de luz no espelho convexo e no espelho côncavo. Desse esquema aqui todo que ele deu, o que eu quero que vocês se atentem é a forma que os raios de luz estão chegando e se refletindo do espelho. No primeiro deles, os raios de luz estão chegando paralelamente ao espelho. É um espelho convexo, tá? O primeiro. Os raios de luz chegam no espelho e são espelhados, refletidos, né? De forma para fora do espelho, tá? Os raios de luz chegam e são refletidos para fora do espelho de novo. Agora vamos ler o branquinho. Os raios de luz incidiram paralelamente ao eixo principal e, após a reflexão, distanciaram-se. Por isso, o espelho convexo é chamado de espelho divergente. Então, os raios chegam e divergem no espelho, tá? Isso forma uma imagem menor. Embaixo, tem a representação de espelho côncavo. De novo, os raios de luz estão incidindo neles, tá? Aí depois eles se refletem no mesmo ponto. Isso quer dizer que os raios de luz incidiram paralelamente ao eixo principal
e após a reflexão aproximaram-se. Por isso, o espelho convexo é chamado de espelho convergente, porque os raios de luz eles convergem no espelho e eles chegam no espelho e depois convergem num único ponto. Eles se unem em um único ponto, ok? Embaixo agora, pode sublinhar. Independentemente da localização do objeto, a imagem formada em um espelho convexo sempre será direita, virtual e menor do que ele, que é o exemplo de cima, o primeiro. Dessa forma, esses espelhos são utilizados para aumentar o campo de visão. Por isso, são encontrados em retrovisores de veículos e em locais de grande circulação de pessoas, como lojas, supermercados, que são as câmeras de segurança, como eu havia falado. Sublinha também. Já o espelho côncavo pode formar imagens com diferentes características, dependendo da localização do objeto em relação a ele. Exemplo de espelho côncavo. Aquele espelhinho do dentista de botar na sua boca para ver seu dente. Espelhos menores que tem em lojas de maquiagem para aumentar o rosto da pessoa e conseguir passar a maquiagem melhor. E tem outros exemplos também que agora me fugiram da cabeça, tá? Mas quando lembrar eu falo. Aqui, ó, na 221 tem a colher forma uma imagem maior. 221. Para investigar a formação de imagens de um espelho côncavo, Carolina segurou a colher e observou sua imagem refletida na parte interna do objeto. Para a colher formar a imagem maior, é o contrário, tá? A parte de trás da colher. 8. Descreva a imagem que Carolina observou. Aí é só você escrever que Carolina viu uma imagem menor dela, tá? Embaixo. Carolina observou que a imagem era invertida e menor. Sublinha. Sempre que uma imagem é invertida, ela é real, ou seja, forma-se à frente do espelho e não dentro dele, como as imagens virtuais. Uma imagem invertida, real e menor do que observada é formada por um espelho côncavo, quando o objeto está localizado antes do centro de curvatura. Em outra situação, Carolina viu sua mãe observando sua imagem no espelho pequeno, igual que está do lado. Carolina percebeu que a imagem de sua mãe era direita e maior do que seu rosto. Se a imagem é direita, ela é virtual. Uma imagem direita virtual e maior do que o objeto é formada por um espelho côncavo, quando o objeto está localizado entre o foco e o vértice. Não precisa se atentar com o que é foco e o que é vértice. Só precisa se atentar como que esse espelho ele é utilizado, que tipo de imagem ele está formando, ok? Agora vamos para a parte das lentes. Lente e a refração da luz. A lupa é um instrumento óptico constituído por uma lente e utilizado para ampliar a imagem de objetos. Além dela, existem outros instrumentos compostos de lentes, como microscópio, luneta e binóculo. As lentes são constituídas de material transparente, que tem a propriedade de permitir que a maioria dos raios de luz seja transmitida sofrendo refração. Quando alguns raios refratados desviam na direção da propagação, as imagens podem ser formadas. 9. Compare a leitura de textos indicados na região A e textos indicados na região B. Em qual das situações você conseguiu ler com mais facilidade? Justifique. Você tem que falar que você conseguiu ler com mais facilidade na região A por causa da lupa e o texto está ampliado. E a região B teve mais dificuldade porque o texto está mais diminuto, está menor. Lentes também podem ser classificadas como convergentes ou divergentes, do mesmo modo que os espelhos esféricos. Próxima página, 222. Quando estão imersas no ar, as lentes com bordas finas são convergentes e com bordas grossas são divergentes. Veja como ocorre a refração dos raios de luz de uma lente convergente. Toda a parte de cima. Feixe incide composto de raios de luz paralelos. Os raios de luz sofrem refração convergindo, ou seja, eles vão se direcionar a um único foco, que é chamado desse ponto F aí. Todos os raios que emergem da lente após a refração se interceptam em um ponto chamado foco, ou ponto focal, representado pela letra F. Embaixo, o raio de luz que passa pelo vértice sofre refração, mas não desvia sua trajetória. Assim que uma lente forma a imagem. Nós vamos entender depois, mais para frente, para que essa lente serve, tá? Agora, observe como acontece a refração de uma lente divergente.
Os feixes incidem composto de raios de luz paralelos, então os feixes estão chegando na lente. O foco ou ponto focal é encontrado imaginando-se os prolongamentos dos raios divergentes após atravessarem a lente. Os raios eles incidem na lente e são refletidos divergindo, ou seja, eles vão se afastar da lente. Só que para você achar o ponto focal, você faz o prolongamento, a linha pontilhada para trás até chegar no ponto focal. Nós vamos entender ali para frente já para que isso serve. Dessa forma, as lentes produzem imagens com características diferentes daquelas do objeto, sublinha. Quando verificamos o aumento da imagem, a lente utilizada é convergente e é para indicar projeções de imagens e pessoas com hipermetropia. Então, a primeira lente que nós vimos ampliando com os feixes cadê? Aqui em cima. Os feixes deles primeiro convergem, depois eles divergem, depois eles vão ampliando a imagem. Essa lente convergente ela é usada para pessoas com problemas de hipermetropia, tá? Usada em óculos. Continuando lendo. Porém, se a imagem é diminuída, a lente pode ser tanto convergente quanto divergente, e essa última é indicada para pessoas com miopia. Então, essa lente que está embaixo, mais indicada para pessoas com miopia, onde os raios divergem, ok? Espero que não tenha ficado muito confuso. Caso ficou, a gente volta nisso na aula ao vivo fazendo questões do livro. Página 223. A lente do olho humano. A atividade abaixo foi realizada por um professor em sala de aula. O professor fez uma abertura em uma das laterais menores de uma caixa de papelão e fixou nela a lupa, de modo que sua lente se encaixou na abertura. Ele recortou a outra lateral menor, na qual colocou papel vegetal, um tipo de papel translúcido. Em seguida, acendeu uma vela e a colocou a certa distância da lente. Por último, ele apagou a luz do ambiente e todos observaram a imagem formada no papel vegetal. A lente utilizada para essa atividade é convergente. Dessa maneira, quando os raios de luz atravessam, foram convergidos, passaram pelo ponto focal F e continuaram sua trajetória até atingir o papel vegetal, no qual sua imagem foi formada. Então, a imagem formada está aqui embaixo. O olho humano e uma máquina fotográfica funcionam de maneira semelhante à montagem feita pelo professor. Ao atravessarem a lente do olho, que funciona como uma lente convergente, os raios luminosos são refratados convergindo, ou seja, eles vão chegar em um único ponto. Os raios refratados se propagam, sofrem desvios e atingem a retina. Dessa estrutura estão presentes células receptoras que, quando estimuladas pelos raios de luz, enviam impulsos nervosos ao encéfalo que interpreta a imagem formada. Então os raios eles vão convergir, depois eles vão divergir, para a gente captar a imagem na parte de trás do olho. E essa parte de trás do olho tem receptores luminosos que fazem com que enviem impulsos nervosos para o encéfalo e a gente consiga interpretar a imagem formada, tá? Embaixo vem como funciona a máquina fotográfica, mas eu não vou entrar nesse mérito com vocês, porque senão vai ficar muita matéria. E lá embaixo da máquina fotográfica vem: no olho humano, de acordo com a distância na qual se encontra o objeto observado, os músculos alteram a curvatura da lente para proporcionar o foco ideal. Quanto mais próximo o objeto, maior é a contração para concentrar os raios de luz. A acomodação direta dessa lente garante a formação de uma imagem nítida, ok? Terminamos por aqui, tá? O que eu quero que vocês foquem em lente é o que está escrito aqui no slide, que as lentes convergentes elas são utilizadas para aumentar o tamanho da imagem, indicada para projeções de correção ocular de hipermetropia, ou seja, pessoas que não enxergam de perto, então elas precisam aumentar a imagem, e lentes divergentes diminuem o tamanho da imagem e corrige problemas oculares de miopia, pessoas que não enxergam de longe, ok? Página 226, 227 fica para casa, que a gente corrige numa aula ao vivo, tá? Eu fico por aqui e tchau, tchau.